Caiu na prova. E aí, galera, hoje estreamos o programa Caiu na Prova, da TV Semas, que tem o intuito de analisar alguns exames, como vestibulares, provas, testes de algumas universidades, para poder melhor atender às necessidades, principalmente do ensino médio. E hoje, mais especificamente, vamos analisar a questão 53 do Enem 2019 e falar um pouco sobre cidade, política e exclusão social. Vamos nessa! Na questão 53, vai abordar um pouco sobre a história grega, certo? E aí a gente vai ler para poder entender melhor. Quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale, de outro modo não existiria a cidade. Essa é tirada de um trecho do livro do Bobbio, Norbert Bobbio, chamada Teoria Geral da Política, certo? E aí a gente vai um pouquinho para a questão. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na antiguidade clássica tinha como característica fundamental. Então vamos olhar o que ele quer. Ele quer a atuação política dos cidadãos atenienses na antiguidade clássica e ele quer essa característica fundamental dessa atuação política. E aí ele nos dá algumas opções, como letra A, dedicação altruísta em ações coletivas. Letra B, participação direta em fóruns decisórios. Letra C, ativismo humanista em debates públicos. Letra D, discurso formalista em espaços acadêmicos. Letra E, representação igualitária em instâncias parlamentares. Para isso, para poder responder, a gente primeiro precisa analisar um pouco a questão e depois entendermos um pouco sobre a política na Grécia Antiga. Então vejamos só. Aqui a gente vai grifar a parte que ele fala de política lá em cima e ele vai dizer o seguinte: quando ao contrário se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale, de outro modo não existiria a cidade. Então veja, no texto que ele dá introdutório, ele vai analisar duas concepções, que é arte e política. Ele vai dizer que na arte os gregos não costumavam se meter. Então, se você fosse um artista, de escultor, um poeta, eles não iam se meter em sua criação. Porém, quando se trata de política, já é uma exigência dos gregos essa intromissão. Por quê? Porque para eles a política, diferentemente da arte, é produzida coletivamente. Mas para isso a gente precisa entender o que é política. Política é uma palavra grega que vem do conceito de politeia, certo? E esse conceito está muito ligado à ideia de cidade, porque na Grécia eles chamavam cidade de polis. Então, política vem de polis, ou seja, política é tudo aquilo relacionado à cidade. Então, aqui, nessa imagem que vocês estão vendo, é um retrato de como era possivelmente aí a cidade ateniense, certo? Na Grécia Antiga. E no centro da imagem aqui, a gente vê um lugar que é chamado de Ágora. Esse lugar era o centro das decisões políticas em Atenas, certo? Era aí onde as pessoas discutiam política. Então todos os cidadãos, eles iam para esse espaço debater sobre as questões da cidade. Então, por exemplo, a gente precisa fazer um chafariz ali na cidade para poder as pessoas terem melhor acesso à água. Como era decidido isso? Alguém ia com essa ideia, lá, e dizia, eu tenho uma proposta de fazer um chafariz no lado norte da cidade, porque lá as pessoas estão tendo dificuldade, tem que se locomover durante um caminho muito longo para poder pegar água. Então, eu acredito que lá seja o melhor espaço. Então, ela ia expor isso nesse local, na Ágora, e aí levaria para o debate. Então, por exemplo, outra pessoa poderia discordar, dizer, não, eu acredito que não é conveniente a gente fazer isso agora, porque eu acredito que o espaço que temos de chafariz na cidade já é suficiente. E aí eles iam entrar em debate. E aí no final, depois que todo mundo entrasse em debate, as pessoas votariam e aí decidiriam o que fazer sobre aquilo, se faria ou não, certo? Mas
a gente poderia ter um questionamento simples. O que é ser cidadão em Atenas? E é por isso que a gente precisa entender esse conceito de cidadão em Atenas para a gente não achar que é todo mundo que é cidadão. Então, para ser cidadão em Atenas, a gente tem alguns pontos. Primeiro, ser homem. Então, só os homens poderiam ser considerados cidadãos, ou seja, participar das atividades da cidade, certo? Ser homem, ser livre, ter nascido em Atenas, ter tempo livre para participar das assembleias e ser maior de 21 anos. Então, só nesses quesitos a gente já tem uma exclusão extrema da maior parte da sociedade ateniense. Porque vejamos só, se esses são cidadãos, quem são excluídos desse sistema chamado de democracia, né? Já que é só homem que vota, então a mulher ela era excluída desse processo. Se só são pessoas livres, os escravos são excluídos desse processo. Se só são pessoas que nascem na cidade de Atenas, então os estrangeiros, que na época era chamado de metecos, eram excluídos do processo. Se só pessoas que têm tempo livre para participar de assembleias, então os pobres também estão excluídos desse processo. Por quê? Para a pessoa ter tempo, a pessoa não pode trabalhar. Ela precisa, estar disponível até para refletir sobre as coisas da cidade, para estar nesse espaço. Então, os pobres que, às vezes, por exemplo, os camponeses, que precisavam, através do seu suor, do seu trabalho, tirar seu sustento, eles não tinham tempo de ir para esse espaço. E aí, também, as crianças e adolescentes, elas também eram excluídas. Elas não eram escutadas nesse processo de democracia. Então, ser cidadão, ter o poder de participar das atividades políticas era um privilégio para poucos. Isso aí seria menos de 20% da população ateniense que decidiam sobre as coisas da cidade, Então essa democracia que foi criada em Atenas, com um conceito de que seja governo do povo, ou seja, demo significa povo em grego e cracia governo, Esse governo do povo, na verdade, é um governo de um povo específico dentro da cidade. Esse povo ele não engloba a totalidade das pessoas que moravam nessa cidade, que se beneficiavam e também se prejudicavam com as ações tomadas. Então, a gente observa que a exclusão social na política, ela não é coisa de atualmente, ela é uma coisa que existe há muito e muito tempo, certo? Então, só uma classe privilegiada é que acabava decidindo o futuro, e o presente dessas populações. E então, essas decisões acabavam mais beneficiando essa classe do que beneficiando a população em geral. Então, como a gente observa aqui, e observando aquele parágrafo que eu coloquei, que a política ela precisa da fala, a fala é um ato político, então é um espaço que você toma também a partir da fala. A gente vai observar que a questão mais correta seria a letra B, a participação direta em fóruns decisórios. E aí, por que isso? Porque para poder votar, para poder falar e votar nesse espaço chamado ágora, era preciso você ir lá, fazer sua defesa, fazer sua acusação e escolher. Então, diferentemente da nossa democracia, que é uma democracia semidireta ou chamada de democracia representativa, onde a gente em 2 anos, seja nos pleitos municipais ou nos pleitos nacionais, nós votamos em pessoas que vão nos representar nos espaços políticos. É como se a gente se abstivesse das nossas decisões durante esse período de 2 anos, para que dessemos o poder a terceiros para que escolhessem por nós. No caso grego, não. No caso grego, se você tivesse algo para falar, algo para defender, algo para acusar, você precisaria ir nesse espaço. E era esse espaço onde você também votaria, onde sua voz teria valor, certo? Então, dentro dessa questão 53, abordando um pouco desse assunto de democracia, sobre política, sobre a cidade, a gente observa aí que seria a letra B, certo? Então é isso, galera.
Foi muito rápido, vai ser uma questão realmente por vez, porque eu acredito que seja mais didático para vocês acompanharem e aprenderem. E tem muita coisa que dá para abordar em uma questão só. Então acompanhe nosso canal no YouTube e assista aos outros vídeos. Lá tem muito vídeo bacana sobre diversos temas, certo? Então é só acessar lá TV Semas no YouTube e se inscrever-se. Valeu, um abraço e bons estudos!